Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, olá, igreja, olá, povo de Deus, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Eis-me aqui, meus irmãos, para mais uma série de estudos bíblicos poderosa. E hoje, meus irmãos, eu quero responder uma pergunta. Por que João era a voz que clama no deserto? O que significa essa profecia? Vamos entender, meu irmão? Vamos entender em nome de Jesus? Glória a Deus. Sabemos, meus irmãos, que Isaías profetizou sobre uma voz que clama no deserto. Mais tarde, essa voz, identificada como sendo de João Batista, o que eu gostaria de saber com mais detalhes é o significado da expressão voz que clama no deserto. Ela significa o que no contexto bíblico? Pode me explicar esse significado? Pode me ajudar a compreender melhor essa questão? Vamos entender, meu irmão? Vamos entender? Glória a Deus. As figuras de linguagem usadas na Bíblia são muito ricas. São muito ricas de significado e exigem do estudante da palavra uma atenção especial e dedicação para alcançar toda a profundidade delas. Vamos analisar junto sobre a voz que clama no deserto. O que é a voz que clama no deserto? Meus irmãos, essa profecia foi dada em Isaías, no seu capítulo 40, no seu versículo 3, que diz: voz que clama no deserto, preparai o caminho do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Glória a Deus. Sabemos, meu irmão, que no contexto de Isaías, essa voz indicava um precursor, alguém que viria antes da chegada do Messias. Nos evangelhos, essa voz é identificada como sendo João Batista. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, Mateus capítulo 3, versículo 1. Os 4 evangelistas, meu irmão, pontua que João Batista era o cumprimento da profecia de Isaías. Agora que achamos as referências claras sobre quem é a voz, vamos compreender com mais detalhes o restante da expressão. Veja só, a expressão clamar traz a ideia de gritar, de fazer ouvir algo falando em alta voz. Uma mensagem proferida, proclamada. Sem dúvida, temos aqui o indicativo de uma mensagem pública sendo transmitida. Dentro do contexto da época, sabemos que quando um rei ou uma grande personalidade importante estava em viagem, um precursor ia à frente limpando os obstáculos, limpando a chegada dessa pessoa e preparando tudo para que ela chegasse no melhor momento. Esse clamor citado por Isaías parece indicar esse tipo de atuação que aponta para a chegada do novo, de um tempo, sabe? Da chegada de um tempo certo em que o Senhor está vindo. A atuação marcante de João Batista mostra isso ocorrendo. Ele foi uma voz de clamor que buscava clamar a atenção do povo para um retorno à presença de Deus, para o arrependimento sincero. Está lá em Mateus, no seu capítulo 3, no seu versículo 2.
Na profecia de Isaías, esse que clama no deserto, aqui temos muitos pensamentos sobre esse significado. Alguns pensam que Isaías estava falando inicialmente do retorno de Israel, do cativeiro babilônico, falando da ação de Deus indo salvá-lo dali. É claro, meu irmão, pensando na salvação futura trazida pelo Messias, que eles não sabiam quando viria, mas desejavam muito sua vinda. Outros já pensavam em um uso totalmente figurado, onde o deserto aponta para a figura do estado em que o povo vivia, ou seja, um estado seco, sem vida, de pecados graves. Seja como for, meu irmão, no Evangelho, João Batista é retratado pregando, clamando no deserto físico ali, naquela região da Judeia. Ele falando também da necessidade urgente de arrependimento. Isso pode indicar que deserto tem um sentido duplo, tanto local, físico, quanto de condição, pois, como observamos na narrativa, o local onde João começa a clamar é enfatizado, e a mensagem de arrependimento que ele levava também. Ditas todas essas coisas, nos afastamos um pouco da polêmica da interpretação e nos atentos ao fato principal, o claro. Toda a profecia sobre Messias se cumpriu. Veio o seu precursor, João Batista, depois o propósito Messias, Jesus Cristo, também veio e cumpriu toda a sua missão, assim como profetizou Isaías. A glória do Senhor se manifestou nessa terra. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Está lá em Isaías 40, e versículo 5. Então, meus irmãos, a glória do Senhor se manifestou nessa terra. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Que estudo poderoso, né, meu irmão? Que estudo poderoso. Que respostas, que pergunta. Meu irmão, glória a Deus. Esse aqui é o nosso 6º estudo. Uma pergunta poderosa. Até eu fico emocionado, meu irmão, porque há pouco tempo atrás eu era um simples viciado em droga, alcoólatra, e não tinha entendimento de nada, mas olha o que Deus faz. Deus, Ele muda. Deus, Ele transforma. E hoje eu posso estar aqui respondendo perguntas como essa. Por que João era a voz que clama no deserto? O que significa essa profecia? Meus irmãos, eu creio que deu para que vocês entendessem o que significa essa profecia e por que era a voz que clama no deserto, né, meu irmão? Glória a Deus. E esse aqui é o nosso 6º tema, meu irmão. E desde já eu quero agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por até aqui o Senhor ter nos sustentado. E obrigado aos meus irmãos, vocês que me seguem aí, que tá comigo todos os dias, que compartilha, que assistem, que curtem, deixa seu like. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Glória a Deus. Amanhã temos mais estudo, mais perguntas a serem respondidas. Perguntas que geralmente a gente não vê nas igrejas, nem em sites. Perguntas raras, mas que a gente temos sim que fazer e obter respostas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos.
Curtam aí à vontade, amém? Compartilhem, deixem seu like, se inscrevam vocês que não são inscritos, amém? Deus abençoe a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.